Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho dessa sexta-feira. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, agradecer ao Pai, ao Mestre Jesus e a todos esses amigos espirituais por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para os ensinamentos que nosso Mestre nos deixou. Vamos agradecer por estarmos em lugar abrigado, longe do frio. Hoje um dia de frio. Vamos aquecer nossos corações com esses ensinamentos. E humildemente vamos pedindo, Pai, que tenhamos o entendimento e o discernimento das palavras da nossa amiga, que irá fazer a exposição, e que possamos não só guardar esses ensinamentos para nós, mas compartilhar com todos os nossos irmãos. Vamos nos imaginar no nosso salão nobre, na nossa casa espírita, que tanto zela por nós. E assim, Pai, para iniciarmos o nosso trabalho de hoje, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Pai, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos permita cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos, mais uma vez, que a paz do Mestre possa nos envolver, nos fortalecer. O nosso texto de hoje tem tudo a ver com essa época agora, né? Nós estamos começando o capítulo novo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O primeiro item é o necessário para salvar-se, o bom samaritano. Esse capítulo é muito lindo, porque tem o maior mandamento, tem a caridade segundo São Paulo, tem fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e na instrução dos espíritos, fora da caridade não há salvação. Então, é o capítulo. É aquele capítulo para a gente se achar, né? Para a gente se encontrar nele. Nosso texto de hoje é o necessário para salvar-se, e tem a parábola do bom samaritano, que é uma das parábolas mais bonitas, né, de Jesus, e muito significativa. Então, eu fui pegar esse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caio Bachuter. Então, aqui tem algumas particularidades dessa parábola. Mas eu vou ler essa primeirinha parte do nosso texto, porque são duas situações que Jesus nos coloca aqui. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade. E serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo o rei lhes dirá: Na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer,
Tive sede e não me destes de beber. Era hóspede e não me recolhestes. Estava nu e não me cobristes. Estava enfermo no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhes responderá ele, dizendo: Na verdade vos digo que quantas vezes o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículos 31 e 46. Só nessa primeira parte aqui a gente já sabe que a fala de Jesus é a respeito da caridade. Não temos saída. A nossa melhor saída para resolvermos todos os problemas da humanidade está na caridade. Então, ele coloca aqui que todas as vezes que nós sustentamos agora, gente, agora nesse processo de pandemia e agora nessas noites mais frias, nesses dias mais frios, né? Então, vamos trazer para nós nesse dia a dia. Então, todas as vezes que a gente conseguir dar um prato de sopa, um pão, um cobertor, né, uma roupa quentinha àqueles que nos batem a porta, que vivem na rua, perambulando pelas ruas, nós estaremos vestindo Jesus. Nós estaremos praticando a caridade que ele queria e estaremos também nos vestindo com o amor dele. E ele fala que toda vez que nós não fazemos isso, né? Às vezes a gente fala assim, batem na nossa porta, você fala assim, vai beber. Imagina, vou dar dinheiro para quê? Ele vai sair daqui e vai beber. E aí a gente não dá. Aí a gente lembra de uma coisa. Eu aprendi há muito tempo atrás uma coisa assim que eu achei doloroso, mas assim, eu achei importante fazer isso. Quando vocês estiverem em algum lugar e algum irmãozinho adicto, bêbado, né? Se acercar de você e pedir um dinheirinho, dê. Porque, às vezes, aquela pinguinha, Deus que me perdoe a gente falar isso, mas aquela pinguinha, ou seja lá o que for que ele for usar, que ele for comprar, pode ser a única comida que ele terá naquele dia, Alimento. ou o cobertor que ele precisa naquele momento. Porque a gente sabe que o álcool esquenta, ele esquece onde ele está, ele deita e dorme. Né? Então, eu ouvi falarem isso, ó, às vezes é o único alimento que vai sustentar aquele irmão até o dia seguinte, onde ele realmente vai ter uma mão amiga que vai trazer uma comidinha, um pão, um caldo, uma roupa quentinha. Mas para aquela noite que não tem nada, que não tem ninguém na rua, às vezes é o alimento que vai esquentá-lo, é aquilo que vai fazer ele esquecer onde ele está, o que ele está fazendo, e vai fazer ele dormir. Aí, uma vez, alguém falou para mim assim, mas ele pode morrer durante o sono. Ele vai acordar na parte espiritual, nem vai saber que morreu. Talvez seja até a caridade da espiritualidade que a gente não sabe. Então, toda oportunidade que a gente tiver de fazer alguma coisinha por esses nossos irmãos menores, porque a gente vai lembrar que Jesus não falava dos grandes. Jesus ele sempre caminhava do lado dos pequenos, dos desajustados, dos despreparados, que somos todos nós, né? Daqueles que precisam de um encaminhamento. Então, nessa primeira fala aqui desse texto, a gente tem que lembrar que Jesus está falando da caridade simples, prática e pura. Você tem? Você doa. Você sabe fazer? Você faz. Não interessa se tem retorno, não espera obrigada, não espera nada daquele para quem você está fazendo. Simplesmente faz como Jesus. Faz aquela parte e passa. E vai embora. Toda vez que a gente espera algo de alguém, a gente chora lá na frente de ingratidão. Mas não falou nem obrigado. Graças a Deus. Porque aí nem eu me humilho, nem o outro te humilha. Vai lá, você faz o que tem para fazer, faça com carinho, né? A gente tem que fazer com carinho, sabendo que realmente aquilo
vai ser ajuda para aquele que está caidinho ali na frente, e poderia ser a gente. Né? Se nós temos que, como fala aqui, se nós temos que amar ao outro como nós nos amamos, então, de vez em quando, a gente tem que se colocar no lugar, e se fosse eu? Então, a gente tem que sempre fazer essa reflexãozinha. Ou, o que Jesus faria, e a gente sabe o que Jesus faria, a gente sabe o que Jesus faz, e a gente sabe o que Jesus fará, mas às vezes a gente precisa colocar assim, o que eu faria? E se fosse comigo, como é que eu me sentiria se alguém, como agora a gente vai ver a parábola do samaritano, passasse ao largo e deixasse a gente largado lá, ferido, com fome, com frio, com sono e tudo mais. Né? Olha que reflexão de Jesus. E aí ele fala, e eis que se levantou um doutor da lei. O que é um doutor da lei? É aquele que sabe o Alcorão. Ipsis sabe tudo. Tem aquilo decoradinho. Então, ele foi questionar Jesus. E lhe disse para o tentar, mestre, que hei eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus, que é que está escrito na lei? Como lês tu? Então, ele já sabia, quando ele foi perguntar para Jesus, o que é que está escrito na lei. Olha que interessante. Ele respondendo disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Para que é que ele foi perguntar para Jesus se ele já sabia? Então, dentro do nosso orgulho, às vezes, da gente saber mais, achar que sabe mais que o outro, a gente faz esse tipo de coisa, né? Para a gente mostrar que a gente sabe. Então, se ele sabe, amarás a teu Deus e amará o próximo como a ti mesmo, por que não fez? Então, ele fala assim, ó, e Jesus lhe disse, respondeste bem, respondeste, faze isso e viverás. Pratique a caridade, faça o melhor e você viverá na plenitude, viverá no amor, viverá no respeito, porque aquele que não consegue fazer o mínimo não tem descanso, porque lá na frente, tudo aquilo que nós fazemos hoje, lá na frente vai refletir no nosso dia a dia. Então, quando Jesus falou viverás, ele quer dizer que nós viveremos na plenitude, porque nós estamos fazendo uma parte muito importante, que é amar ao próximo como a gente se ama. Porque se eu consigo doar alguma coisa para alguém, se eu consigo fazer isso de coração, se eu consigo trabalhar isso em mim, não é pelo outro, é por mim, eu vou viver de uma forma mais próspera, mais saudável, mais gostosa. Sabe aquela de você poder deitar sua cabeça no travesseiro e dormir? É essa caridade que Jesus ensinou. Pensa, Jesus andava com mais de 5.000 pessoas por dia. Ele deitava, ele não tinha um travesseiro, na maioria das vezes. Ele deitava, às vezes, a cabecinha dele numa pedra e dormia. Porque ele estava fazendo a parte dele de coração. Né? Então, aí ele fala assim, mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Gente, quem que é o meu próximo? Aquele que está do meu lado, aquele que está na minha frente, aquele que está nas minhas costas, aquele que está do meu outro lado, aquele que está no meu pé, aquele que está acima de mim, é qualquer um. Qualquer um que estiver ao nosso alcance é o nosso próximo. Muitas das vezes, o nosso próximo mesmo está dentro de casa. Né? Porque fora de casa é fácil a gente doar, a gente dar, né? Às vezes, o nosso próximo, mais próximo, está dentro de casa. E a gente, ó, passa ao largo. Aí ele fala, e Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse, um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote,
alguém que sabe as leis religiosas, as leis morais. Aconteceu, e quando ouviu, passou pelo mesmo, e quando viu, passou a largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar e vendo, também passou de largo. Dois representantes religiosos que sabem lá, amará teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Dois religiosos, dois que conhecem as leis de Deus, mais o doutor da lei fazendo a pergunta e brincando com Jesus, que tinham o dever, a obrigação de socorrer em nome daquilo que eles acreditavam. O que eles fizeram? Olharam. O Kaibar explica que esses nossos irmãos, muitas das vezes nós temos aí, né, nas religiões, aqueles irmãos que se preocupam somente com a igreja, somente com a parte material. Precisa comprar isso, precisa fazer aquilo, precisa levantar templos maravilhosos, né? Aquelas obras de artes maravilhosas, e se esquecem da essência da religião, que é religare. É uma religação com Deus. É nos reconectarmos com esse Pai de misericórdia, de bondade, de amor, que nos cobre, que nos rege, que nos sustenta. Então, o Kármán, ele coloca ali que muitos religiosos estão mais preocupados com a materialidade, com a aparência, e se colocam de uma forma superior. Então, esses nossos dois irmãos que passaram ao largo, que teriam a obrigação de socorrê-lo, mostraram o orgulho, a vaidade, o egoísmo, forças contrárias à caridade, que Jesus tanto prega. Aí ele colocou, aí ele termina aqui. Mas os samaritano, eles consideram como hereges, porque eles não seguem a mesma linha dos doutores da lei, dos levitas. Eles têm todo um trabalho próprio e eles têm uma sequência que não bate com esses nossos irmãos. Então, eles são considerados hereges. Mas olha o que aconteceu com o herege. O que ele fez? Ele pegou aquele irmão. Vamos colocar nas nossas palavras. Pegou aquele irmão, colocou no lombinho, colocou lá no cavalo, levou até uma estalagem, socorreu esse irmão, né, colocou esse irmão da melhor forma, cuidou das suas feridas, tudo direitinho. Chegou para o estalajadeiro e falou para ele, ó, volto daqui 2 dias, cuida dele para mim, volto daqui 2 dias e o que gastar aqui, eu acerto. Ele não perguntou quanto, ele não perguntou para quê, ele não perguntou para o irmão o que foi que aconteceu, ele simplesmente socorreu a necessidade maior daquele irmão. Não quis saber de onde é, por que aconteceu, o que foi que aconteceu, o que ele iria fazer. Ele simplesmente socorreu aquele irmão naquela necessidade atual. Não teve nojo, não teve preconceito, ele não teve nada. Ele simplesmente usou o amor. Porque uma pessoa que pega aquele irmão todo estrupiado, sem pensar, para levar num lugar, ainda falar para o outro cuidar, que na volta ele acerta tudo, é um cara que tem amor no coração. É um cara que sabe muito bem o que é necessidade. O que é ser socorrido, ou a necessidade daquele irmão premente ali, ele sabe exatamente o que é. Porque provavelmente, porque a gente só pode fazer as coisas quando a gente sente na pele. Então, esse samaritano tinha nele
a certeza de que ele estava no caminho certo, fazendo certo, porque ele passou por algo parecido. E foi socorrido, porque a gente só faz, gente, aquilo que a gente viu e que deu certo. Olha que legal. Aí ele fala assim: atou-lhes, né, as feridas, lançando nelas azeite e vinho, pôs eles no cavalo. E é muito legalzinho, porque ele fala assim: não me interessa quanto você vai gastar enquanto ele ficar aqui, até que ele se recupere. Eu acerto. Ainda se comprometeu em trabalhar o direito do estalajadeiro de ter o seu recurso. Né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Cumpriu exatamente esse mandamento, essa lei. Religiosamente, carinhosamente, ele trabalhou a caridade com esse amigo, com esse irmão, né? E com relação ao estalajadeiro, o que ele fez? Ele usou o quê? A honestidade. Volto e acerto. A honestidade. Vamos assim, aquela certeza de que ele vai andar daqui para frente com a cabeça erguida. Com a cabeça erguida. Então, é basicamente isso que Jesus coloca para a gente. A necessidade que nós temos de fazer o nosso melhor, da melhor forma possível, dentro da limitação de cada um, óbvio, dentro do limite, né, daquilo que a gente pode fazer. Às vezes, nós, por mais que a gente queira, tem algumas coisas que estão além de nós, mas que a gente possa fazer este mínimo da melhor forma possível para que a gente não erre. Então, essa nossa primeirinha parte aqui, que ele fala, é basicamente humildade e caridade. O, o, o sacerdote, o levita, mostrando para a gente o que é orgulho, o que é vaidade, o que é egoísmo, e o samaritano mostrando para nós o que é amor, respeito, lá, o amarás o Senhor teu Deus, né, e ao teu próximo, mostrando o que é humildade e caridade. Dois polos, né? Duas forças. Aí no finalzinho, Jesus pergunta: qual foi o que realmente praticou a caridade? O doutor da lei teve que engolir a salivinha e falar: foi o samaritano. Teve que engolir o orgulho e colocar que o que melhor trabalhou aquela situação foi o herege, né? Foi aquele do povo que eles consideravam apócrifos. Não estão nem aí para a ordem do dia. Então, foi um aprendizado para esse doutor da lei, essa parábola, que é um aprendizado para nós, né? E quantos de nós não está aí no orgulho, se achando bambambam, bam, bam, e não praticando? Fala, até dá ideias, mas não sai do lugar comum e não vai a campo trabalhar isso. Então, nós estamos numa fase agora desse frio em que a gente pode fazer o mínimo, né? Então, a gente sempre brinca, né? A gente assistiu uma palestra onde eles colocaram esses nossos irmãos que Jesus tanto gosta, que são os pequenininhos, né? Como fantasmas, né? Ninguém vê. Você passa num lugar assim, você não olha. Eles estão lá. Você sabe que está lá, mas você faz de conta que não é por aí. É como se eles fossem invisíveis. E o samaritano mostrou que eles não são invisíveis. Jesus mostrou que eles não são invisíveis e que eles existem, que essas situações existem para nos testar, para nos colocar de volta ao amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Eles estão ali para mostrar para nós a nossa capacidade, o nosso entendimento dentro do processo de humildade
e caridade, da gente descobrir que existe, sim, situações difíceis, existe, sim, a necessidade da gente aprender a doar um pouquinho. Às vezes, gente, ó, a gente fala sempre, né? Ultimamente eu estou falando, sim, que eu sou repetitiva, assim, porque não é para vocês, é para mim. Da gente praticar com carinho, fazer com que esses nossos irmãos que estão pela estrada caidinhos, precisando do samaritano, né, que nós possamos fazer essa parte devagarzinho, com carinho, com respeito, óbvio, dentro da limitação, né? E aí o Kaibar, ele fala uma coisa muito bonitinha aqui, bonitinha, né, e interessante. Não é preciso ser cristão para se saber isto que o próprio doutor da lei afirmou em resposta à interpelação de Jesus. Nós não precisamos ser cristão para saber que nós temos que amar a Deus sobre todas essas coisas, é o próximo como a nós mesmos, né? Aí ele falou assim: o próximo do ferido foi aquele que usou de misericórdia para com ele. O samaritano usou de misericórdia para com ele. Ao que Jesus disse, para lhe ensinar o que precisava fazer a fim de herdar a vida eterna. Vai lá e faz tu a mesma coisa. Jesus fechou o assunto com o doutor da lei, como que ele diz assim: puxa vida, você conhece as leis, você conhece a lei divina, você tem na mão todas essas leis, você tem na mão toda a oportunidade, e você tem a fala, porque o doutor da lei tem a fala. Você pode ensinar, você pode falar, você pode trabalhar para que os outros façam a mesma coisa. Ainda deu 2 lições, né? Para que esse nosso irmão. Então ele fala: não basta, nem é preciso ser doutor da lei, nem sacerdote, nem fariseu, nem católico, nem protestante, nem assistir cultos ou cumprir mandamentos desta ou daquela igreja para ter a vida eterna. Nós precisamos ser bons, independente de religião. Quer queiramos, quer não, nós estamos ligados ao Pai. Esse Pai de misericórdia, de bondade, de beleza, de tudo. Segunda-feira nós falamos sobre, o assunto era Deus sempre. Deus sempre na nossa vida. Não tem como a gente fugir. Não tem como. Você pode falar não. Aí ele começa, ele termina aqui, ó. Basta ter coração, alma e cérebro, isto é, ter amor, porque o que verdadeiramente tem amor há de auxiliar o seu próximo com tudo que lhe for possível auxiliar. Seja com dinheiro, seja moralmente ensinando os que não sabem. Olha, gente, nós podemos fazer diversas formas, desde a parte material, a parte moral e a parte espiritual. Ele fala, ensinando espiritualmente, prodigalizando afetos e descerrando aos olhos do próximo as cortinas da vida eterna, onde o espírito sobrevive ao corpo, onde a vida sucede à morte, onde a palavra de Jesus triunfa dos preceitos e preconceitos sacerdotais. Trabalhar o amor, a caridade, independente de ser religioso ou não. Às vezes a gente tem num ateu atos mais bonitos do que aquele que é religioso. Né? Aí ele termina assim, para terminar. Finalmente, a parábola do bom samaritano refere-se verdadeiramente a Jesus. O viajante ferido é a humanidade saqueada de seus bens espirituais e de sua liberdade pelos poderosos do mundo. Nós estamos num processo pandêmico para quê? Né? O sacerdote e o levita significam padres das religiões que, em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam somente dos interesses dogmáticos ou do culto das suas igrejas. Né? Não descem do pedestal, né? Não esticam, né, as mãos. O samaritano que se aproximou e atou as feridas, deitou nelas azeite e vinho, é Jesus. O azeite é o símbolo da fé, o combustível que deve arder nessa lâmpada que dá claridade para a vida eterna. A sua doutrina, vida eterna, a sua doutrina. O vinho é o suco da vida, é o espírito da sua palavra. Os 2 denários que ele deixou ao estalajadeiro para tratar do doente são a caridade e a sabedoria. Ele tratou lá o nosso irmãozinho lá com vinho, né? Com azeite para azeitar. Antigamente as benzedeiras usavam bastante azeite, né?
para os benzimentos. Minha mãe era uma, né? Então ele fala que as duas moedinhas são a caridade e a sabedoria. O mais que o enfermeiro gastar resume-se na abnegação, nas vigílias, na paciência, na dedicação, cujos feitos serão todos recompensados. Enfim, o hospedeiro representa os que receberam seus ensinos e os denários para cuidarem do viajante ferido e saqueado. Todos os dias nós recebemos 2 denários. O dia e a noite. O dia para fazer o que dá e à noite o que tem que fazer também dá. Né? Auxiliar aqueles que estão no dia, precisando do nosso carinho, do nosso aconchego, e auxiliar aqueles que estão à noite. Né? Então, nós ganhamos todos os dias 2 denários. E ganhamos também mais um denário todo dia, que é o abrir de olhos, para que a gente tenha outras oportunidades de vivenciar essa parábola tão linda, né? Aproveitar agora essas noites frias, orar bastante, fazer o que dá, é o que está ao nosso alcance, para que a gente não se perca. Certo? Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho, para que a gente possa entrar em sintonia com esses amigos queridos, agradecendo mais uma vez a espiritualidade por essa oportunidade bendita, pedindo a esses amigos, mais uma vez, por esse planeta bendito, tão necessitado de carinho, de amor e de respeito, a todos os nossos irmãos de caminhada, sejam eles encarnados e desencarnados, os desamparados, os desabrigados, os desarmados, os tristes, os desesperados, enfim, Senhor, todos aqueles nossos irmãos que escondem suas dores, aqueles que expõem as suas dores, mas pedimos principalmente, Senhor, por aqueles que têm a oportunidade de trabalhar, a oportunidade de doar, a oportunidade de abrir os seus braços, de abrir a carteira, não somente a carteira material, mas a carteira do coração, aquela onde a gente guarda muitas moedas preciosas de amor, de respeito, de carinho, de alegria, de esperança, para que sejam distribuídos a todos indistintamente, a todos aqueles que nos vêm à memória, a todos aqueles que nesse exato momento estão pensando em atos difíceis, a todos aqueles que infelizmente não conseguiram refrear esses atos, a todos os lares, principalmente aqueles onde falta tudo, Senhor, mas que nunca falte amor, carinho. Vamos pedindo por todas as casas de religião, por todos os líderes, por todos os adeptos, para que seja realmente um religar a Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso mantenedor, Pai misericordioso, bom. E assim, Senhor, pedimos a vós carinhosamente que nos cubra com o vosso manto de amor, de luz, de equilíbrio e saúde, para que nós possamos fazer a nossa parte, por menor que seja, Senhor, sempre com muito respeito, responsabilidade, mas acima de tudo, Senhor, com muita alegria, muito amor e muita esperança no coração. E mais uma vez, Senhor, ajoelhados que estamos, pedindo por todos os nominhos que estão em todas as mesas, livros, caderninhos, folhas de vibração, pedindo pela fluidificação de todas as águas, para que todos também possam fazer bom uso dessa medicação divina, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois que é vosso o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.
E eu amo vocês. Beijo enorme no coração. Obrigada mais uma vez.